Pai do Senhor, meus irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, e nessa oportunidade, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, ler dos versículos 21 a 26. Assim está escrito: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Com base nestes versículos, queremos falar sobre lembranças que trazem esperança. O texto que acabamos de ler retrata quando o profeta Jeremias estava fazendo a sua lamentação sobre Jerusalém, o estado em que a cidade estava, por não ter ouvido a palavra de Deus, a orientação de Deus através do profeta Jeremias, não quiseram obedecê-lo e seguiram outros conselhos, e as consequências vieram. E a tristeza, o desamparo, o abandono, a solidão, o sofrimento, todas estas coisas vieram como consequência de decisões erradas que aquele povo havia tomado. E aqui em Lamentações, Jeremias, ele demonstra aqui toda a sua tristeza, mas ele traz para o povo um convite para que este povo pudesse reconhecer os seus pecados, onde eles tinham transgredido e desobedecido a Deus, e que eles pudessem com isso, então, voltar-se para Deus, porque Deus é um Deus que usa de misericórdia. Quando a pessoa vai por um caminho desagradável a Deus, e em determinado momento ela é advertida, é lembrada de que o caminho em que está não é o caminho que Deus espera ou preparou para ela caminhar, ela cai em si, arrepende-se daquele momento, volta-se para Deus, pede o perdão pela sua desobediência, e o Senhor Deus a perdoa e exerce sobre ela misericórdia, e então a presença de Deus volta a atuar na vida daquela pessoa, daquela família, daquela nação, daquele povoado. Era assim que acontecia. E Jeremias, após avisar àquele povo e trazer à lembrança o estado em que eles haviam se tornado, ele traz nestes versículos que li algo que pode trazer esperança, alimentar esperança, ressuscitar a esperança, trazer de volta aquilo que se esperava quando na presença do Senhor e que foi perdido por um caminho de desobediência e de transgressão. Então ele começa dizendo o seguinte: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Quando começa a se lembrar os feitos do Senhor, o braço estendido, o ouvido atento, o olhar fixo do Senhor sobre o seu povo e os seus lábios prontos para falar com o seu povo, trazendo isto à lembrança no estado crítico e caótico em que eles estavam, Jeremias diz: porque isso me traz esperança. Lembrar os feitos do Senhor revigora,
renova as forças, alimenta o espírito e volta a despontar no nosso interior a esperança diante do Senhor. Então ele diz: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então o que ele estava recordando? E ele vai dizer o seguinte, e ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então Jeremias está trazendo a lembrança do povo que o que lhe trazia esperança era lembrar-se da misericórdia do Senhor, que a misericórdia do Senhor, conforme ele diz aqui, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque os nossos erros, as nossas transgressões, atraem a ira de Deus. E se não houver misericórdia, ao atrair a ira de Deus, vem juízo, vem condenação, vem consequências. Mas Jeremias está dizendo nesta palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, mas que elas não têm fim. E na misericórdia, o Senhor Deus retém sobre a nossa vida aquilo que estava proposto como consequência do nosso caminhar em desacordo e em desobediência com a sua vontade. Então a misericórdia de Deus nos desperta para cairmos em nós mesmos e avaliarmos o caminho em que estamos e as atitudes que praticamos e reconsiderá-las e recorrer a Deus em busca de perdão, em busca de misericórdia, em busca de livramento. E Deus, que é rico em misericórdia, que é Pai das misericórdias, este Deus estende a sua misericórdia e nos alcança naquele estado em que estivermos e nos levanta de lá e com a sua misericórdia nos coloca novamente diante da sua presença. Era isto o que Jeremias estava dizendo aqui, porque ele recordava esta bênção e esta ação de Deus em favor de um povo que clamava por misericórdia, que se reconciliava com Deus. Ele dizia: por isso tenho esperança. E ele diz-nos aqui que a misericórdia do Senhor, elas são novas a cada manhã. Isto quer dizer que cada dia a misericórdia de Deus se renova em favor da nossa vida. Ele diz: novas são a cada manhã e grande é a fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel em manter a sua misericórdia, em estender esta misericórdia para aqueles que estão em necessidade e se reconhece falhos diante da sua presença, mas a misericórdia faz com que eles renovem a esperança no seu interior. E ele diz: a minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. Então, a lembrança da misericórdia e da fidelidade de Deus faz com que a esperança se renove no nosso coração e nós passamos a esperar nele, esperar no Senhor. Espera nele, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. E ele diz: bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Então são coisas que realmente são lembranças para a nossa vida, que vão nos encher de esperança. E o ser humano, ele vive de esperança. Esperança fundamentada em alguma coisa que não seja levada pelo tempo, pela circunstância, pela mudança dos ambientes, pela mudança do temperamento das pessoas, mas são lembranças de coisas que estão fundamentadas
em Deus e na sua palavra, que pode nos manter em segurança diante da presença do Senhor. Então, são lembranças que trazem esperança. Ele diz: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, os que se apegam a Ele, os que se voltam para Ele. Portanto, esperarei nele. E o versículo 26, ele diz o seguinte: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança. E a esperança se torna real e definitiva na nossa vida quando nós temos lembranças vivas dos feitos do Senhor, que nos alcançam e que vêm ao nosso encontro para nos ajudar, para nos encorajar, para nos animar, para nos fortalecer diante daquilo que Deus certamente está fazendo em favor da nossa vida. E quando assim acontece, nós então ficamos alimentados e fortalecidos com a presença gloriosa e maravilhosa do Senhor nosso Deus, que é o Deus rico em misericórdia, cheio de amor, de bondade, de compaixão, de graça e de fidelidade para nos socorrer e nos ajudar no momento em que tivermos em necessidade. Este é o Deus que nós servimos. Então, quando vamos olhar ao longo da palavra de Deus, alguns fatos importantes que eles podem trazer a nós a lembrança que vai alimentar a nossa esperança. Um deles é com relação ao perdão que Deus nos oferece. O perdão de Deus não é um perdão condicional. Deus não condiciona o perdão: se fizer isto, eu te perdoo, e se falhar, eu retiro o perdão, e volta a tua pena, volta a tua consequência, as consequências do teu erro e do teu pecado. Não. O perdão de Deus não tem fim. É como se Deus perdoasse as pessoas e lançasse os seus pecados no mar do esquecimento. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, dos versículos 25 e 26, veja o que Deus diz a respeito disso. Diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então veja, Deus é aquele que perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões por amor dele, para conosco, e dos nossos pecados, diz a Bíblia, Deus não se lembra mais. Então isso realmente traz para nós esperança. E nós vivemos em função de que a esperança se realize, se concretize e nós possamos, com a misericórdia de Deus, alcançar aquilo que está prometido na sua palavra para aqueles que se atêm ao Senhor. Então, o perdão de Deus, ele não tem fim sobre a nossa vida. E Deus não lança em rosto, uma vez perdoado os nossos pecados, o Senhor Deus não se lembra deles. Deus não traz à tona, de maneira nenhuma. Conta-se que, uma certa ocasião, quando Martinho Lutero estava perto de se apresentar diante daquelas autoridades que haviam dito a ele para negar ao Senhor e voltar atrás naquelas 95 teses que ele afixou, falando sobre o valor da palavra de Deus e de que o justo viverá da fé e não é preciso nenhuma outra situação para a salvação. E, numa determinada noite, ele diz que aparece o adversário para ele
e começa a acusá-lo dos seus pecados, como que trazendo uma lista e dizendo: você está aí seguro, tranquilo, mas eu tenho aqui o que você fez. E começou a enumerar: olha, você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro, e uma outra lista, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, 2, 3 listas grandes de tantas coisas que ele havia feito. E agora, você pensa que vai sair imune desta situação? Ele disse: com certeza, eu cometi todos estes pecados. Eu pratiquei todas essas atitudes erradas. Mas você esqueceu de colocar aí, por cima delas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu, na verdade, cometi, mas uma vez rendido a vida a Deus, os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Não há mais nada a cobrar. Dívida paga, promissória rasgada. Cumpriu-se o que tinha se estabelecido e, portanto, não há mais dívida. O Senhor Jesus pegou a nossa dívida, a cédula que era contra nós, por causa da nossa transgressão e dos nossos pecados, e a cravou na cruz, para que nunca mais seja cobrado aquele pecado que uma vez foi perdoado. Então, o perdão de Deus não tem fim. Mas também nós temos a lembrança de que muitas das vezes pensamos que por uma coisa e outra ficamos fora do alcance da mão, da misericórdia e da graça do Senhor nosso Deus. Mas ele também, através do profeta Isaías, lá no capítulo 49, versículos 15 e 16, está escrito assim: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Era uma promessa de Deus para Jerusalém, para o povo de Israel. Mas é uma promessa que serve para a nossa vida. Lembrar que Deus não desiste de nós. Deus não nos perde de vista. Nós estamos sempre no alcance do olhar de Deus. Porque diz a palavra: Deus não quer que o ímpio venha morrer na sua impiedade, mas que ele se arrependa e venha crendo. Então, Deus não desiste de ninguém. Deus vai em busca. Quando Jesus veio a esta terra, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio com este propósito de buscar, de alcançar, de salvar, de libertar, de transformar e de trazer para perto de Deus as pessoas que estavam andando perdidas por este mundo. Eu e você fomos alcançados com a pregação da palavra de Deus, porque o amor de Jesus foi demonstrado e o Espírito Santo atraiu a nossa alma e nos levou a Jesus. E Jesus disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Deus não desiste de nós. Saber que Deus não desiste da nossa vida é um motivo, é uma lembrança que aviva a nossa esperança. E por isso vivemos com esperança. A esperança de que Deus está sempre cuidando, olhando, observando e ajudando a cada um de nós. Mas encontramos também na palavra de Deus que nós vivemos neste mundo e neste mundo há um adversário, inimigo de Deus, sedutor, enganador, mentiroso, pai da mentira, que procura contradizer a vontade de Deus e nos enganar e nos levar
a atender a sua voz, a sua proposta e desprezar o que Deus estabeleceu. Quando Deus dá testemunho de Jó, o adversário se apresenta lá e Deus diz a ele: observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal? Ele diz: também, o Senhor deu tudo para ele, quem é que não vai servir o Senhor? Tira o que ele tem, o Senhor vai ver que ele vai negar o Senhor na sua cara. Deus permitiu. Jó perdeu tudo que tinha. E Deus volta a falar com o adversário e diz: observaste meu servo, pele por pele, o que o homem tem dará pela sua vida. Deus permitiu para provar ao adversário que a fidelidade, a lealdade, a sinceridade de Jó era independente dos bens que ele possuísse. Era algo próprio do coração dele para com Deus. Tendo as coisas, ele era fiel. Não tendo as coisas, ele continuava fiel. Só que com uma condição: o adversário teve a liberdade, mas ele não teve controle total sobre a vida de Jó. Deus disse: na vida dele você não toca. Na vida dele você não põe a mão. A vida dele está nas minhas mãos. E o adversário fez o que fez, de todo lado, de toda maneira, e não conseguiu fazer nada. Jó manteve-se íntegro. Quando viu que tudo estava perdido, ele sentou na cinza e abriu os seus lábios e disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós temos a lembrança que o adversário não tem poder absoluto contra a nossa vida, porque poder absoluto só quem tem é Deus. E Deus governa sobre todas as coisas. Então isso nos enche de esperança. Saber que o poder de Deus é incomparável, que a mão de Deus está estendida em todos os lugares. Então são coisas que, quando nos lembramos dela, elas nos enchem de esperança. Lembrar o dia em que fomos perdoados, que peso que saiu da nossa vida, que alívio que tomou conta do nosso ser, que alegria, que regozijo. Isto porque o pecado pesa e pesa muito. E a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, é a eterna separação de Deus. E uma vez perdoado por Deus, perdoado por Jesus, nós deixamos de ir para o caminho da condenação e passamos a entrar pelo caminho da salvação através de Jesus Cristo. E isso alimenta a nossa esperança. E saber que Deus está sempre atento, não desiste de nós um segundo sequer, e de que o adversário, por mais arruaça, por mais estratégia que ele crie para nos atingir, ele é limitado. Ele não tem autoridade de Deus para sequenciar na nossa vida os seus propósitos, porque Deus vela e cuida dos seus filhos. Ele não nos esquece em momento nenhum. Mas também nós observamos que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Fiel é o que prometeu, o qual também fará. Quando Deus teve que fazer uma promessa a Abraão, diz a Bíblia: não tendo ninguém maior do que ele, por quem jurar, jurou por si mesmo, para que a promessa ficasse infalível, permanente. E as promessas de Deus não falham. E nós vivemos em função de promessas. Muitas pessoas vivem em função de promessas de homens, de governos, de políticos, de autoridades, das mais variadas organizações, inclusive até de organizações religiosas. Pessoas vivem alimentando estas promessas que são feitas por homens falíveis. E eles passam e eles dizem hoje e amanhã desdizem o que disseram no dia anterior, e diz que não se lembra do que falou, do que prometeu, e a pessoa fica decepcionada. Mas com Deus não, com Deus é diferente. As promessas de Deus,
elas são infalíveis. As promessas de Deus, elas sempre hão de se cumprir. Não importa o tempo que passe, elas cumprir-se-ão no tempo e no espaço estabelecido por Deus para a vida de cada um de nós. Então, saber que Deus fez promessas grandiosas para com a nossa vida nos enche de esperança. E se não temos esperança, ficamos enfraquecidos, ficamos num canto, perdemos a visão, perdemos o brilho do olhar, perdemos a força do caminhar, a disposição para agir. Mas quando temos promessa de Deus, nós caminhamos com segurança, estamos certos, estamos seguros, a promessa de Deus está de pé sobre a nossa vida e esta lembrança nos enche de contentamento. Você tem se lembrado das promessas que Deus tem feito para com a sua vida? Quantas promessas ainda estão para se cumprir? Não cumpriram-se ainda. Vai chegar o tempo delas se cumprir. Mas lembre-se, aquelas promessas que já se cumpriram na sua vida. E quão alegre e feliz você ficou quando do cumprimento daquelas promessas. Então, a lembrança que você trará à sua mente fortalecerá o seu coração por aquilo que foi cumprido lá atrás, e você se encherá de esperança por aquilo que está à frente, que também haverá de cumprir-se pela vontade de Deus. Então, as promessas de Deus, elas são infalíveis, elas não falham. Terra e céus pode passar, mas Jesus disse, mas as minhas palavras jamais hão de passar. As palavras de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. As palavras de Deus, elas são dignas de aceitação. Então, as promessas que Deus faz, elas estão fundamentadas na sua palavra. E quando a fonte da promessa é a palavra originada do coração de Deus para a humanidade, e nós firmamos nesta promessa, então nosso coração vai sempre estar cercado de esperança, de gratidão, de celebração, de expectativa, de contentamento. Está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando o momento. Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Ele cumprirá. Aleluia. Ele cumprirá a sua promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não cumpriria, falaria ele e não confirmaria? Deus cumpre a promessa que fez a mim e a você, a nós que estamos ao alcance desta voz. Creia que as promessas de Deus, elas jamais falharão. Deus é fiel, Deus cumprirá a sua promessa a nosso respeito. Alegra-te, alma, alegra-te, coração, aflito, triste e angustiado. Olha para o Senhor, traga a lembrança, a promessa de Deus para a tua vida. Ele te fortalecerá. Promessas de Deus não falham. Quando o braço de Deus está estendido para cumprir a sua vontade, ele não volta atrás. Quando a palavra de Deus é dita, ela não volta atrás. Ela segue. E quando a promessa de Deus sai para o nosso coração, para a nossa direção, ela se cumprirá no tempo e na hora de Deus. Espera, pois, do Senhor, aguarde em silêncio a salvação do Senhor. É o que li nesta oportunidade.
Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Salvação gloriosa, salvação poderosa, salvação grande, salvação eficaz, salvação que traz alegria para o nosso coração. Então as promessas de Deus não falham, elas vão se cumprir. Mas precisamos trazer também a nossa lembrança, que tudo está um verdadeiro redemoinho, uma tempestade, um vendaval muito forte, que parece que nada vai ficar no lugar. Tudo está sendo levado por aquele estado, por aquele momento. Mas lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle da mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Está difícil, Deus está no controle. O vento está soprando forte, Deus está no controle. As dificuldades estão se multiplicando, Deus está no controle. O aperto está tomando conta, Deus está no controle. Nada acontece sem a permissão de Deus. E quando chegar o momento exato, a hora de Deus, ele vai se movimentar. E o mover do braço do Senhor trará livramento, trará conforto, trará solução, trará paz, trará alegria e direção para a vida dos seus filhos. Mas não perca tempo vivendo amuado por um canto, triste, cabisbaixo, desesperançado, achando que tudo está perdido, que nada mais vai acontecer. Havia tantos sonhos, tanta alegria, tanta esperança, e agora parece que tudo isso se perdeu no tempo. Não, traga a lembrança, o que pode trazer esperança. A palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque o farão em esperança. Esta esperança maravilhosa, fundamentada nas ações de Deus, baseadas na sua palavra e nas suas promessas, elas nos manterão de pé e encorajados para servi-lo com alegria, com prazer, com graça, com gratidão. Que esta palavra possa encontrar um lugar aí no teu coração e que lembranças gloriosas de Deus possam renovar a tua esperança. Que os teus olhos possam voltar-se para o Senhor. Que o teu coração possa sintonizar-se com a vontade de Deus. Que a tua mente possa estar na lembrança frequente da palavra de Deus. A palavra de Deus traz ânimo. A palavra de Deus traz alegria. A palavra de Deus traz conforto. A palavra de Deus traz alimento para a nossa esperança em Deus. Espera em Deus, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó alma cansada, abatida, aflita, perplexa, ferida, marcada, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Não te precipite, não te desanime, não abandone o teu caminhar na presença do Senhor.
Aleluia. Ele te contempla esta noite. Glória a Deus. Ele está vendo o teu sofrer, o teu gemido, a tua angústia, a tua aflição. Coloca-te nas mãos do Senhor. Ele tem refrigério para a tua alma. Ele tem alegria para o teu coração. Ele tem conforto para a tua alma. Espera somente no Senhor, em mais ninguém, só nele. Ele te conhece, ele te ajuda, ele te alimenta, ele te fortalece. Aleluia! Oh, lembrança maravilhosa! É a lembrança das promessas de Deus na nossa vida. A lembrança do que Deus já fez a nosso favor. Ele já perdoou, não lembra mais o nosso pecado. Ele não desiste. Quando a gente pensa que está perdido, a mão dele vai lá e nos traz para o seu caminho, para a sua presença. Quando o inimigo pensa que prevaleceu, que tomou conta e que nós estamos rendidos diante dele, o Senhor vem com a forte e poderosa mão e nos livra e afasta o adversário da nossa conduta. E quando parece que tudo morreu, Deus diz: lembra-te do que te prometi. A minha promessa é fiel na tua vida. Alimenta, irmão, a esperança. Alimenta, irmã, a esperança. Por que ficar correndo? Por que desistir? Não. Fica na presença de Deus. Espera crendo. Deus sabe a hora certa que virá ao teu encontro para te ajudar, para te socorrer. Deus está no controle de tudo. Nada foge do cuidado de Deus. Nós não entendemos o presente, nós não compreendemos a situação, nós ficamos perplexos quando alguma coisa acontece que está fora do nosso alcance e nós ficamos como que sem saber o que fazer. Nós ficamos, mas Deus não. Deus sabe o que fazer. E Ele fará no momento e na hora certa. Portanto, fortifica-te em Cristo Jesus. Fortaleça-se com a palavra de Deus. Regue a promessa de Deus no teu coração, com louvor a Deus, com um tributo de gratidão, com um hino de adoração a Deus. E quando você assim fizer, você vai ver que lá no seu interior, o Espírito de Deus vai começar a se movimentar. E você vai se agigantar diante da presença do Senhor. Ele vai te levantar pelas alturas. E a presença de Deus te fará uma outra pessoa. Alegre, feliz, grato, satisfeito, pronto, consagrado, disponível para Deus utilizar. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Salvação e livramento está vindo para a tua vida. Creia, espere, descanse, não mude de lugar, não mude de posição, não mude, fique aonde você está. Deus irá ao teu encontro e vai te ajudar a vencer esta situação que é momentânea, é passageira, mas o que Deus tem é seguro, é infalível,
é eterno e produzirá frutos gloriosos na tua vida. Que esta palavra possa encontrar lugar de aceitação no seu coração e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.